Fala pessoal, beleza de Creuza? Pois é pessoal, vamos aí para a dica número 31. Uma dica muito importante para aqueles técnicos que querem melhorar o aproveitamento dos seus equipamentos aí e precisam dicas importantes para ligar transformadores de 3, 4, 5 fios aí que existem e também um transformador de 6 fios, ok? Lembrando que todos os transformadores abordados nessa dica são monofásicos, ok? Então vamos lá. Dica número 31, para aqueles que já sabem, passa aí para vocês reforçarem o conhecimento de vocês, mas quem não sabe vai aprender agora. Então pessoal, esse transformador aqui é um transformador típico aí de transformadores de boa qualidade, ou seja, o fabricante se preocupa muito com a integridade da marca e ele sempre oferece produtos de boa qualidade. Vou dar um exemplo aqui para vocês aí. Na Toroid do Brasil utiliza essa configuração na maioria dos seus transformadores. Ele só tira esse tipo de ligação se a pessoa pedir que eles removam essa configuração, porque a Toroid ela fabrica transformadores de acordo com a necessidade do cliente, ok? E outras pessoas também que fabricam transformador, outras empresas. Então vamos lá. Esse aqui é um típico caso do transformador da Toroid, que normalmente eu uso como exemplo, porque é o que a maioria que eu já vi. Então você observa aqui, você tem essa configuração aqui, ó, 0, onde entra energia, tem um tap de 34 volts, um tap de 127 e depois tem um enrolamento de 0,93. Mas pergunta, onde é que ele achou esse 93 aqui? Para que ele utilizou 93 como parâmetro dessa bobina? É muito simples. Esse transformador ele serve tanto para a rede de 127 para a rede de 220, ok? Só que tem um detalhe. Se ele tivesse somente dois enrolamentos sem esse tap aqui, se você ligasse, se fosse 115 mais 115, você teria 230 volts, que é diferente de 220. Então, qual foi a melhor solução que foi feito aí para fazer esse tipo de configuração nos transformadores? Ele simplesmente pegou 220, que é a tensão máxima que o transformador pode trabalhar, e abateu 127. Ou seja, deu um enrolamento auxiliar, que a gente chama, de 93 volts, ok? Então, o que ele vai fazer para botar para funcionar esse transformador? Ele vai energizar o transformador a partir do ponto zero, porém a chave onde vai fazer a aceleração de tensão vai utilizar esse pedaço dessa bobina, mais essa bobina, nessa configuração aqui. Normalmente, o transformador, quando vem da fábrica, ele vem 0,93, 0,93, 127. Isso é uma forma que o fabricante utilizou para mostrar para vocês como foi feita a configuração. Na verdade, para vocês entenderem, vocês vão seguir esse tipo de configuração que eu coloquei aqui para vocês, que facilita bastante. Vamos lá. O transformador, peguei uma chave H de 4x2, não sei. Então, você vai observar, é 4x2, é 2x2, né? 2 polos, 2 posições. Uma chave seletora convencional, que todos já viram aí. E o transformador, ele pega a energia no 0 volts, a fase entra. Na derivação, que é 34 volts, ou seja, de 0 até esse ponto aqui dá 34 volts. Você pode medir que dá certinho, porque justamente essa é a diferença do 127. 127 menos 93 dá 34, ok? Então esse 34 volts, ele é colocado aqui como espiras adicionais nesse enrolamento. Um detalhe aqui, ó. Normalmente a bitola desse fio aqui, o diâmetro que eu falo, ele é um pouco maior do que essas outras duas, porque na configuração em 127 ele vai botar essas duas bobinas aqui em paralelo. Vamos analisar? Vamos lá.
Então a tensão entra aqui, passa por essa, desse ponto aqui ele vem para a chave, ok? Ele passa pela bobina de 93 volts, vai para o ponto de reversão, porque esse ponto aqui vai ligar com esse, através desse jumper aqui, quando estiver em 220. Vai entrar aqui a tensão, vai voltar e vai fechar o circuito na tomada, que é a chaveamento em 220. Em 127, você vai estar com a chave nessa posição aqui, não é isso? Fechando esses dois polos aqui. Desses 4 polos aqui. Então o que vai ter? Você vai ter, a tensão vai estar aqui. Ok? Mas observe que ela passou por essa bobina. Então você vai ter essa configuração aqui. Ela vai se unir com essa outra bobina. E vai fechar o circuito aqui. O equivalente, se a gente fosse colocar, seria isso aqui, ó, gente. A bobina de 34, ok? Mais a bobina de 93, ok? Seria esse circuito, ou seja, você teria aqui, por isso que essa bitola é um pouco maior do que essa daqui, justamente por isso, quando essas duas estiverem em paralelo, ela vai ser equivalente a 2 bobinas, que vai ter 2 vezes a corrente, não é isso? Então a corrente que passa por esse ponto aqui, tem que ser igual à corrente que passa aqui. Se você botar um fio mais fino aqui, quando o transformador for exigido, vai ser limitado a essa corrente da bobina menor. Como você tem uma chamada bobinas equivalentes, você manteve a corrente nas duas, manteve a tensão de 93, então você vai somar 93 mais 34, que vai dar 127. Ok? Já na ligação de 220, você vai ter a bobina de 34 mais a primeira bobina de 93 mais a outra bobina de 93. Então você vai ter aqui, nesses dois pontos aqui, os 220 volts. Pode somar aí, ver se não dá 220. Então, gente, essa é a forma que tem para fazer essa associação para esse tipo de transformador, ok? Um detalhe, sabe-se que a tensão, a corrente, desculpe, nesse tipo de configuração é menor do que nesse, correto? Que quanto você abaixa a tensão, você aumenta a corrente. Isso mantendo o consumo do transformador. Como é que eu faço a ligação do transformador? Eu vou mostrar isso aqui, esse desenho aqui, na prática para vocês, que vai ser feito no segundo bloco, que vai ser colocado após esse primeiro bloco aqui. Então vai ser uma dica, tá? Em 2 partes, para vocês entenderem. Então, essa é a forma que eu ligo os meus transformadores de 5 fios. O que é que tem de novidade aqui, gente? Eu coloco um fusível justamente no jumper, na posição 220. Por que eu faço isso? Vou dar um exemplo. Quando você tem um fusível, digamos aqui de 8 amperes, então em 127 eu vou usar um fusível de 8 amperes. Imagine se eu tivesse um jumper aqui e esse jumper aqui tivesse uma corrente infinita, que eu não vou citar aqui agora. Valeria os 8 amperes para o 127 e o 220. Ou seja, quando eu colocasse em 220 e exigisse a mesma potência do transformador, eu estaria com esse fusível aqui de sobra. Ou seja, ele não iria atuar, eu iria queimar o meu amplificador, o meu equipamento, porque eu não atentei a esse detalhe.
normalmente os fabricantes colocam um fusível da menor tensão, ou seja, como se ele estivesse sendo ligado em 127. Lembrando que, se você for operar o seu transformador em 220, você tem que trocar esse fusível. Senão você não vai estar adiantando de nada de proteção do seu transformador. Então o que eu sugiro para vocês? Aproveitando essa brecha aqui, eu coloquei um segundo fusível, claro, de menor, vamos supor que ali é de 8, esse aqui é de 4 amperes. Ou seja, se eu for trabalhar em 127, esse fusível aqui vai estar desligado, não vai estar fazendo parte do circuito. Mas se eu for botar ele em 220, o que vai acontecer? Esse fusível vai estar no circuito, porém, como ele é de 8, ele não vai romper se por acaso ultrapassar a corrente do transformador em 220. Ou seja, se o equipamento ele gera, vamos supor que seja 100 volts, para vocês entenderem, ele consome 800 watts. Então eu utilizo um fusível de 8 amperes. Mas se eu for ligar isso aqui em 100 volts, tá? Agora, se eu for ligar esse mesmo transformador em 220, botar 200 para vocês entenderem, 800 watts, eu vou ter uma corrente menor. 8 dividido por 2, 4. Então seria um fusível de 4 amperes, seria necessário para proteger esse transformador quando estiver ligado em 200 volts, ok? Então, gente, eu utilizo esse artifício aqui para facilitar a proteção do transformador, ou seja, vai manter esse fusível, mas quando você botar em 220 vai passar por esse, porque o que vai acontecer, ó, a energia vai entrar, passa por essa bobina de 34, vai descer, vai estar chaveado para cá, ela não vai interceder, vai continuar no mesmo fluxo da bobina, vai descer, vai vir para cá, vai passar pelo fusível de proteção de 4 amperes, vai retornar, como está chaveado para cá, 220, vai entrar de novo nesse aqui, nessa outra bobina, e vai retornar para o ponto neutro. Então fechou o circuito, você passou por esse fusível e passou por esse. Então, se você botar em 127, não usa. Se você for usar em 220, ele vai passar, mas não vai fazer efeito, porque ele é um fusível de proteção de 127, não vai atuar em 220, e vai passar a vigorar aqui o nosso fusível de 4 amperes, que é necessário quando for 220. Então, gente, isso aí é uma dica importante para vocês, tá? Aproveitar a chave, como normalmente a gente faz um jump aqui, né? Então você abre aqui, ó, coloca um outro fusível de capacidade para 220. Então essa é a dica número 31, ok? Para vocês entenderem a ligação dos 5 fios. Se vocês tiverem dúvida aí, aproveita a descrição do vídeo, leiam que vai estar praticamente escrito a mesma coisa que eu estou falando, e nos comentários você pergunta algo que não esteja, ok, gente? Então existe uma propriedade onde você precisa entender de como funciona os transformadores, tá? Lembrando que todos os transformadores que eu estou falando aqui são monofásicos, tá? Mono, ou seja, eles têm 180 graus de defasagem, ou seja, eu consigo somar e subtrair praticamente com a mesma tensão, que é diferente do sistema trifásico que nós utilizamos aqui no Brasil. Essa aqui é a forma que os fabricantes utilizam também para reduzir custo de transformadores. Eles colocam duas bobinas no primário de 115 volts e colocam uma chave HH, onde ele tem aqui, ó, se ele botar as duas bobinas em paralelo, você vai manter os 115 volts, ou seja, se você for ligar 127,
a tensão do secundário vai ficar mais alta do que foi feito para funcionar em 115. Em compensação, se você chavear para 220, ele vai somar as duas bobinas, vai dar 230 e você vai estar aplicando 220. O que vai acontecer? A tensão do transformador vai cair em relação à tensão de entrada aplicada no mesmo. Então, gente, isso aqui é uma forma que os fabricantes fizeram para baixar custo. Existe esse tipo de circunstância no mercado. Normalmente é utilizado isso em equipamentos que não tem muita necessidade de dreno de corrente alta, porque normalmente ele consegue contornar esse problema, e normalmente é um tipo mais usual aí no mercado. Mas os fabricantes, principalmente para transformadores de amplificador, usa esse aqui, ó, porque é uma garantia que ele vai ter de funcionamento, ok? Mantendo a mesma característica tanto em 127 quanto 220. Então, pessoal, é bom vocês ficarem atentos nisso. O de 5 fios é muito parecido com o de 3. Você vê que o de 3 aqui ele tem um enrolamento de 0, 127 e 220, ou seja, esse enrolamento aqui só é utilizado quando for 220 e quando for 127, só usa esse. Então, a forma de você baixar custo é diminuir a bitola do material. No caso do fio, vamos supor que aqui um fio esmaltado para 100 watts. Vamos supor que o fio em 127 ele é de, vamos supor aqui, tá, gente, 16 AWG. Se você for colocar em 220, esse enrolamento que vai ser usado, ele pode se manter os 16, mas o de cá, quando for 220, praticamente vai ser a metade. Vamos botar em 220, ele vai ser um de 22 AWG. Tá, esses valores eu estou usando como exemplo, tá, gente? Não estou dizendo que é dessa forma. Então, o que acontece? Você baixou o custo, porque normalmente quando você diminui a bitola do fio, você ganha mais espaço no transformador, você economiza no preço do cabo, ok? Você vai ter mais trabalho, porque você vai mudar o fio, mas geralmente, quando o transformador é de baixa potência, eles utilizam o mesmo fio, ok? Isso aqui é uma forma só para mostrar a economia. E aqui é uma forma de você melhorar o rendimento do transformador, tá, gente? Então isso aqui já existe há muito tempo. Os fabricantes utilizam essa nomenclatura 093, 093, 127, que nada mais é essa aqui invertida, né? É uma forma para você entender didaticamente melhor, eu acho, é essa no meu ponto de vista, que aqui você tem como entender o funcionamento da ligação dele e ter um resultado bem legal aí, tanto em 127 como no 220, ok, gente? E para finalizar, eu vou mostrar para vocês aqui, para relembrar, isso aqui já foi motivo de uma dica que eu dei, porque que em sistemas trifásicos, tá? Você tem essas tensões aqui em fase em relação à fase neutra. O que eu quero dizer é o seguinte: se você tiver uma tensão entre fase e neutro, você vai ter uma medição bem diferente do transformador. Exemplo, se você pegar aqui essas duas bobinas aqui, se elas fossem dispostas nesse ângulo aqui de 180 graus, você teria 34 mais 127. Então você faria uma soma algébrica bem definida. Já no sistema trifásico, tem que observar, ou polifásico, você observa o ângulo. No sistema trifásico, nós temos um ângulo de 120 graus de defasagem de uma fase para outra, tá? Observe que isso aqui é um motor rodando. E você tem uma formulazinha para achar o resultado que você precisa saber se você for ligar fase. Então é por isso, gente, que normalmente quando você liga fase de 127, você acha 220
entre fase e fase, que normalmente ocorre aqui no mercado brasileiro, ok? As concessionárias ele tem a fase 127 ou 220, fase neutro. Quando for 220 entre fase e neutro, nós temos o famoso 380 entre fase e fase. A conta é simples. Você vai verificar quantas fases tem a sua rede elétrica aí, ok? Se tiver 4 fases, já não é mais 120, passa a ser 90, então muda. Mas em sistemas trifásicos, que é o nosso caso aqui no Brasil, você tem uma defasagem de 120 graus. Então, você pega essa tensão, fase neutro, multiplica por raiz quadrada de 3, que é 1,73 aproximadamente, que você vai achar o valor equivalente. Ou seja, se tiver fase neutro 100, você vai ter entre fase e fase 173, 115, 200, 120, 208, 127, 220 e aí sucessivamente. Ok, gente? Isso aqui é uma dica para vocês. Ajuda bastante vocês a tirar dúvidas, principalmente quando você for ligar equipamentos em casa aí, entre fase e fase e fase neutro, e não ficar perdido aí na tensão que você vai encontrar. Então, pessoal, esse aqui é o primeiro bloco dessa dica. No segundo bloco eu vou falar de coisas que vocês vão gostar, que é prática. Eu vou ensinar vocês a fazer a ligação do transformador. E vou falar sobre uma fonte de alimentação nova para vocês entenderem aí como é que funciona, tá? Uma fonte que eu fiz há pouco tempo, é para uso específico, ok? E vocês vão ver detalhes aí desse projeto. Então é isso aí, pessoal, um abraço, fique com Deus. Quem gostou aí da dica, dá aquele like para ajudar o canal. Quem não gostou, coloca nos seus comentários aí o que não gostou. Se tiver alguma coisa de errado, eu peço que vocês informem aí, que a gente só cresce quando a gente troca de informação. E essa dica, gente, foi bem legal, porque eu tive que fazer um estudo bem grande em relação e sintetizar de uma forma que vocês pudessem compreender. Imagine se fosse passar uma dica mostrando esse garrancho todo que está aqui, tá? Então isso aqui foi um primeiro passo que eu fiz para poder fazer essa dica mais enxuta. É claro que isso aqui, o valor de conhecimento, ela está bem próximo àquele que você viu, mas a dica aí é para vocês poderem se desenrolar aí no dia a dia de vocês. Beleza, pessoal? Então, um grande abraço a todos e aguarde a segunda parte aí do vídeo, tá? Um abraço, pessoal!